Fala comigo, seres das trevas, Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que vocês merecem, moçada. Muita saudade de vocês. Pois bem, moçada, o lance é o seguinte: para você que acompanha as aulas e por algum motivo não está inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal, moçada. Comenta à vontade, põe um joinha para cima que a gente agradece. Pode crer? Então o lance é o seguinte: na aulinha de hoje iremos falar um pouquinho a respeito das propriedades coligativas. É um assunto que a gente consegue associá-lo no dia a dia facilmente. Propriedades coligativas. É um assunto que também aparece bastante nos principais vestibulares do país. Então o teacher vai dar uma diquinha de que esse assunto ele aborda. Eu posso pensar assim, lindos, lindas. Eu posso pensar na água teacher, ou seja, água pura. Belezeira? Essa água pura, eu tenho certeza que as propriedades físicas da água pura, elas são constantes. Sempre quando eu me refiro às propriedades físicas, eu estou pensando na densidade, que corresponde a 1 grama por mililitro. Eu estou pensando na temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius a 1 atm, e eu estou pensando também na temperatura de ebulição, que é igual a 100 graus Celsius. Então tá bom, vamos supor que eu estou saindo de uma substância pura, com propriedades físicas constantes, e de repente nessa água eu adiciono um soluto não volátil. Uma vez que eu adiciono um soluto não volátil nessa água, você concorda comigo que a densidade será um valor diferente de 1 grama por mililitro. A temperatura de fusão, eu tenho certeza que será um valor menor que 0 graus Celsius. E a temperatura de ebulição, moçada, será um valor acima de 100 graus Celsius. Então, essas propriedades coligativas, nós iremos discuti-las no decorrer da aula. Então o teacher colocou um conceito muito bonito aqui pra gente, moçada. Eu vou pensar assim, ó: dependem exclusivamente do número de partículas dispersas na solução e não da natureza dessas partículas. Ou seja, essas propriedades coligativas, elas serão alteradas independentemente da natureza das partículas. Como assim, teacher? Não importa se eu adiciono um composto iônico, se eu adiciono um composto molecular, beleza? Se eu adicionei um soluto não volátil, necessariamente eu altero as propriedades físicas da água. Combinado, moçada? Sempre quando eu me refiro a essas propriedades, eu vou pensar 4 principais propriedades. Eu teria a tonometria ou tonoscopia, geralmente é assim que a gente fala, ebuliometria ou ebulioscopia, criometria ou crioscopia, e essa aqui vocês conhecem lá na biologia, osmometria ou osmose. Lindos, lindas, sem sombra de dúvida, as 2 principais propriedades são essas aqui, a tonoscopia e a osmose. Para a gente entender muito bem
atonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, eu preciso desse conceito. O objetivo da aula de hoje é abordar esse conceito. Então me ajuda, moçada. O teacher colocou aqui: pressão exercida pelo vapor em equilíbrio com o líquido. Se você olha para esse conceito, de repente, essa palavra é novidade para muitos. Quando eu penso no equilíbrio químico, que é uma matéria maravilhosa do curso de Química, eu vou pensar assim: eu vou pensar em uma substância líquida. Quando eu falo que ela se encontra em equilíbrio com vapor, eu vou pensar algo parecido com isso. Eu tenho X líquido, isso aqui forma X vapor. Esse X vapor, ele forma também o X líquido. Então, fico X líquido originando vapor, vapor originando líquido. E assim sempre. Aluninhos, um conceito bem rapidinho em relação ao equilíbrio. Eu poderia pensar em uma reação, evidentemente, onde o que aparece antes da setinha é o reagente, apareceu depois é o produto. Se eu tenho reagente formando produto, uma hora esse produto começa a se decompor e ele começa a formar, moçada, ele começa a formar reagente. Então, quando que eu sei que é uma reação, ela, por exemplo, ela atinge o equilíbrio químico? Quando o que eu chamo de VD, a velocidade da reação direta, quando for igual à velocidade da reação inversa, essa reação ela atingiu o equilíbrio. A respeito desse conceito, não se preocupa tanto agora, que vai ter um momento na química que nós iremos comentar somente equilíbrio químico. Então tá bom, esse conceito de pressão máxima de vapor eu consigo explicar facilmente por meio de um gráfico de velocidade por tempo. Eu sei que se eu tenho aqui, por exemplo, um frasco qualquer, eu vou adicionar nesse frasco um líquido X, e você observa que esse frasco, a princípio, ele se encontra na forma de um sistema fechado. O lance é o seguinte: as moléculas que desse líquido X, elas passam para o vapor. Essa transição, ela é constante. A todo momento está ocorrendo a vaporização. Imagina que isso aqui é algo bem retinho, viu, moçada? Bem bonitinho. Então, eu vou escrever assim, ó: velocidade de vaporização. Combinado? Agora, eu posso pensar na seguinte situação. Esse vapor que se encontra aqui, moçada, esse vapor que se encontra aqui, chega uma hora que ele vai passar de vapor para o líquido. Tudo bem? Essa velocidade, ela vai aumentando aos poucos, chega uma hora que eu tenho muito vapor. Então, essa velocidade de condensação, evidentemente, ela aumenta. Então, ela vai aumentando aos poucos, e chega um certo momento que a velocidade de condensação é igual à velocidade de vaporização. Quando iguala essa velocidade, eu chamo o que? De pressão máxima de vapor. Combinado, moçada? Sim ou não? Então, eu vou me referir à pressão máxima de vapor como sendo o equilíbrio do vapor em relação ao líquido. O teacher colocou dois exemplos que de repente vai facilitar o entendimento. Eu coloquei aqui, ó, no primeiro exemplo, água. Então eu vou pensar, ó, se eu quero me referir à pressão máxima de vapor, eu vou pensar na água líquida em equilíbrio com a água vapor. Beleza? A temperatura
é igual a 20 graus Celsius e a pressão 1 atm. Então, se aqui, a princípio, após um determinado tempo, sei lá, T1, essa água líquida, ela passa para vapor, você concorda que aqui, moçada, existem algumas moléculas de água na forma de vapor. Tudo bem? Convém ressaltar que a temperatura de ebulição da água a 1 atm, isso aqui corresponde a 100 graus Celsius. Eu vou pensar na mesma situação para o álcool. Então, eu tenho aqui ao lado o álcool líquido em equilíbrio com álcool vapor. Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Temperatura 20 graus Celsius. Pressão também igual a 1 atm. Convém ressaltar que a temperatura de ebulição do álcool a 1 atm corresponde a 78 graus Celsius. Lindos, lindas, concorda comigo que esse equilíbrio do álcool em relação da água, o equilíbrio do álcool líquido com álcool vapor, você concorda comigo que ele vai ser mais intenso? Observa que sempre quando a gente cita o equilíbrio na química, eu vou pensar numa setinha indo e a outra vindo. Tchansky, Tchansky. Beleza? Se esse equilíbrio no álcool ele é mais intenso, qual é o fator que explica isso? Observa a temperatura de ebulição do álcool. Você concorda que é muito menor que a temperatura de ebulição da água? Então, se essa temperatura de ebulição é menor, eu posso falar que o álcool ele é mais volátil. Concorda comigo? Se o álcool ele é mais volátil, eu posso pensar em um equilíbrio entre líquido e vapor muito mais intenso. Agora, o teacher forneceu uma informação bem interessante para vocês. A 20 graus Celsius, segundo a literatura, a pressão máxima de vapor da água corresponde a 17,5 milímetros de mercúrio. A 20 graus Celsius, a pressão máxima de vapor do álcool corresponde a 44 milímetros de mercúrio. Então, você concorda comigo que a gente pode fazer essa comparação? Se o álcool ele é mais volátil, logo ele apresenta menor temperatura de ebulição. Ou seja, se esse equilíbrio é mais intenso, porque ele apresenta menor temperatura de ebulição, a pressão máxima de vapor é maior em relação à água. Então, meninos, primeira situação que você não pode esquecer nunca. O teacher vai colocar uma OBS aqui para vocês, ó. Essa OBS nós iremos associar da seguinte maneira: quanto maior a pressão máxima de vapor, quando que ela vai ser gigantesca? Quanto mais volátil for o líquido, maior a pressão máxima de vapor, porque esse equilíbrio vai ser mais intenso. Ou seja, quanto maior a pressão máxima de vapor, menor será a temperatura de ebulição. Aluninhos, por favor, não se esqueça dessa informação. Quanto maior a pressão máxima de vapor, menor a temperatura de ebulição. Até aqui tudo bem, moçada? Tudo jóia? Para a gente finalizar essa primeira parte, eu quero colocar mais duas situações. Primeira situação é essa aqui, ó. Isso aqui, gente, é muito interessante. Você vai observando o quê? Eu coloquei aqui, ó, pressão máxima de vapor e pressão atmosférica. Concorda comigo que quando eu penso na água a 20 graus Celsius,
a pressão máxima de vapor da água corresponde a 17,5 milímetros de mercúrio. A gente sabe que a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, se eu for aumentando essa temperatura, eu vou aumentando a pressão máxima de vapor. E quando eu chego a 100 graus Celsius, ocorre a transição de fase. Beleza? E eu tenho certeza que a 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água é igual à pressão atmosférica. Ou seja, quando a pressão máxima de vapor se iguala à pressão atmosférica, ocorre a alteração do estado físico. Alteração do estado físico. Ou seja, eu tenho a famosa mudança de fase. Uma outra colinha muito importante que a gente pode ir associando, a gente pode pensar no dia a dia com algo parecido. Eu vou pensar assim, ó. Nível do mar. Santos, a pressão no nível do mar corresponde a 1 atm. Quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Ou seja, se ocorre a transição de fase e a mudança de fase, quando a pressão máxima de vapor se iguala à pressão atmosférica. Eu poderia pensar assim: quanto maior a altitude, menor a pressão máxima de vapor e menor também, moçada, menor também a temperatura de ebulição. Por que, lindos? Porque quando essa pressão máxima de vapor ela se iguala com a pressão atmosférica, que está diminuindo, está reduzindo, evidentemente, menor a temperatura de ebulição. Vamos pensar na água. A temperatura de ebulição na água, lá em Santos, 1 atm, a temperatura de ebulição corresponde a 100 graus Celsius. Agora, nós estamos, por exemplo, em São Paulo, capital. Vamos supor, eu estou chutando um valor aleatório, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vamos supor que São Paulo, capital, a altitude seja algo em torno de 500 metros, chutômetro. Eu estou pensando em algum lugar de São Paulo nessa altitude. Você concorda comigo que a pressão atmosférica vai ser alguma coisa menor que 1 atm? Ou seja, a temperatura de ebulição será alguma coisa menor que 100. Estou chutando um valor, 95 graus Celsius. Combinado, moçada? Esse conceito de pressão máxima de vapor é extremamente importante. E a gente precisa muito desse conceito para dar continuidade na aula. Valeu, moçada. Um forte abraço. Tamo junto.